Vamos trabalhar agora um outro exemplo onde você vai ter a possibilidade de enxergar quando é LD. Então, você tem três vetores, menos 6, 7 e 2, 3, 2 e 4, 4, 1, negativo e 2. Você posiciona o primeiro vetor na primeira linha, o segundo na segunda linha, o terceiro na terceira linha. Repita as duas primeiras colunas. Esse é um jeito de resolver. Você tem outras formas também, tá? Mas pode ser usada essa. Então, você multiplica os elementos da diagonal principal, você vai obter menos 24 mais 112 menos 6, menos o resultado da diagonal secundária, que é 16 mais 24 mais 42. O resultado do primeiro parênteses vai dar 82, menos o resultado do segundo parênteses, que é 82 também. Então, determinante é zero. Se o determinante é zero, é LD. Outra forma de resolver quando você tem, por exemplo, vetores na R4. Eu vou aproveitar o mesmo exemplo que você tem aqui para trabalhar a questão de mostrar que temos infinitas soluções quando é LD. Então, você vai ter aqui A1 vezes o primeiro vetor, A2 vezes o segundo vetor, A3 vezes o terceiro vetor, igual a 0, 0, 0. Aí você vai ter menos 6A1, mais 3A2, mais 4A3, que são os elementos de x de cada par que aparece aqui. Na segunda linha, os elementos de y, na terceira linha, os elementos de z. Observem que na segunda linha, eu tenho um elemento que tem 1 como coeficiente, tá? Então, eu isolo A3 e aí eu tenho A3 igual 7A1 mais 2A2. O que eu faço com esse elemento que eu isolei? Eu vou substituir nas outras duas equações onde eu tenho A3. Então, menos 6A1 na primeira linha, né? Mais 3A2, mais 4 vezes o A3. O A3 vale tudo isso aqui, 7A1 mais 2A3. Então, só substituir aqui, igual a 0. A outra linha que eu não utilizei é a terceira. Então, eu substituo na terceira linha também o A3 por esses elementos. Aí nós vamos ter 6A1 mais 3A2 mais 28A1 mais 8A2 igual a 0. 2A1 mais 4A2 mais 14A1 mais 4A2 igual a 0. Agrupando os elementos que eu tenho de A1 e de A2, eu vou ter 22A1 na primeira linha mais 11A2 igual a 0. Na segunda linha eu tenho 16A1 mais 8A2 igual a 0. Eu posso pegar a primeira linha a segunda linha, e isolar o A2. Então, eu tenho 8A2 igual a 16A1 negativo. A2, então, vai ser igual a menos 2A1. Tendo esse elemento, eu pego a primeira linha que eu tenho aqui e eu vou substituir o A2 por 2A1. Então, vou ter 22A1 mais 11 vezes menos 2A1 igual a 0. Então, vai ficar mais 22 e menos 22. Então, vai ficar 0A1 igual a 0. A1, então, vai ficar 0 sobre 0. É uma indeterminação. Quando eu tenho uma indeterminação, eu posso dizer que vou ter infinitas soluções. Então, eu vou ter que o A2 é 2A1, que o A1 é o próprio A1 em função da indeterminação, desculpa. E substituindo o A2 aqui na primeira letra que a gente isolou, que é o A3, eu vou obter que o A3 vale 3A1. Então, na solução, eu vou ter que ter o valor do A1, do A2 e do A3. Então, eu vou ter que o A1 é o próprio A1 pela indeterminação que a gente obteve aqui. O A2 é menos 2A1, que vai ser substituído aqui, e o A3 é 3A1. Você pode substituir o A1 por 1, aí você vai ter 1 menos 2 e 3, pode substituir por 2, aí vai ficar 2 menos 4 e 6, ou seja, você vai ter infinitas soluções. E quando você tem que são infinitas soluções, nós temos que são linearmente dependentes esses vetores, ok?